A certa altura, ele resolveu fugir para a terra e desceu pelo primeiro raio de sol que encontrou. E quando ele chega na terra, ele encontra outro menino. E saem os dois a brincar e passear, como fazem as crianças do mundo. E ele aí diz da união deles dois. É uma coisa maravilhosa. E tem um momento que ele fala no divino, que sorri e que brinca. Que ele está em tamanha comunhão, essa criança dentro, com a alma, com a terra. E o segredo todo é só esse aí. Também é nada menos do que isso. É algo que liberta. Você entrega tudo. Está de mão vazia. Não ficou nada por dar. E aí, finalmente, você se liberta. Você não tem nada. Se libertou. Com amor. E isso, quando a gente vê menino brincando, você assiste que eles essa entrega total. E acabou ali, não tem nada na mão. E a vida, eu acredito, é para isso. Não é para outra coisa. Não tem nenhuma outra finalidade, a não ser buscar a felicidade. Buscar isso, viver isso que a gente falou aqui agora. A liberdade, a alegria. Onde é que a gente vê a alegria verdadeira? A não ser entre os meninos. Não é que não está dependente de nada, acontece como a graça divina. Eu acho que é por aí. A criança nova que habita onde eu vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. Tem um momento no poema que ele diz: ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Eu ainda não encontrei nada que correspondesse melhor ao que é o fenômeno brinquedo, fenômeno brincar. Graves como convém. Fala-se muito da seriedade dos meninos, não sei o quê. É a inteireza. Graves como convém a um Deus, veja a categoria que ele dá ao brinquedo. A um Deus e a um poeta. Quer dizer, um Deus é um Deus e um poeta é o Deus do ser humano. É aquele que a gente acha que é um poeta.
a um pé. E como se cada pedra, precisa ter jogado as 5 pedrinhas para entender, e como se cada pedra fosse todo o universo. E fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Esse é o macaquinho de Minas Gerais. Esse aqui, acho que é esse. Eu aprendi muito das fotos, que eu fotografava por uma compulsão. Aquilo era uma maravilha para mim, era uma descoberta, eu fotografava. Depois, quando eu ia ver, tinha muitas outras coisas que eu não tinha visto. E esse? Também inventado na hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponta do pé. E aqui, abre a perna, abre mais, abre mais, abre mais, pula e cai fora. Em vez de ser só isso, 3 filas, vai para cá, para cá. Esse aqui começava daqui para aqui, para aqui, depois ela passava para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui e para aqui. E daqui ela tinha que pisar nos 2 pés no olho e cair fora. Esse é outra história, é um caracol diferente. Esse já vem numerado, até chegar no céu. Vai de um pé só e volta para cá. Cada brinquedo tem outras palavras, outro ritmo, outra linguagem de movimento. Então, da conexão, palavra, música, movimento, o outro, os outros. Então, essas coisas imbricadas formam aquele brinquedo que tem uma geometria própria no tempo, porque é uma coisa que se desloca no tempo. Não é uma geometria espacial aqui em cima de uma mesa que você faz. É um quadrado que se desloca, ou é um círculo que se desloca, é uma fila dupla, é uma fila sinuosa. Então, tem toda a geometria em movimento.
da compreensão desse brincar na criança e o que ele constela como esse tempo sem tempo, o que ele constela de transcendência mesmo, de você romper o cotidiano, romper e entrar noutra conexão, né? Eu vejo assim que a gente procura como adulto isso depois. Se a criança faz isso de uma forma ainda inconsciente, né? Pelo estado de consciência dela, a gente tem que conquistar isso como adulto. E tenho, para mim, a certeza, para mim, que a gente só vai entender criança, o ser humano, se a gente olhar menino. Aí se desdobra as dimensões do ser humano ainda novo. E então, tudo que a gente tiver que fazer com eles depois disso, teria que respeitar as leis da cultura deles, da maneira de ser deles, que obedece a uma economia perfeita do sentir, do pensar e do querer. Ó luarinho, ó luar do firmamento, quem me dera estar agora onde está o meu pensamento. Por isso, ó dona Lídia, entra dentro desta roda, diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Tão bonito, para mim assim, o que mais me encanta os meninos é dizer o que pensam, né? E a criatividade que eles têm, eu fico vendo, inventando palavras, inventando adivinhas, inventando cantiga, inventando brincadeiras. É lindo tudo que eles fazem, porque eu acho que tem uma pureza de alma mesmo, essa bagunça que a gente vê no mundo, eles estão fora disso. Então eles ainda estão vendo um outro universo, um outro mundo, que eu acho que é esse mundo do divino, que eles olham para o céu, veem uma meia-lua e dizem, nossa, é a unha de Deus, né? E eles perguntam coisas que parece que eles estão num outro mundo mais belo, mais divino, mais alegre, né? Do que esse que está no entorno da gente. E eu vejo assim que o brincar tem mais tesouro dentro do brincar do que a gente já chegou, sabe? Tem mais tesouro aí dentro, que eu acho que é pra gente, como pessoas que estão começando a se ligar com isso, ir buscando, tá entendendo? É a essência que está dentro disso aí. É maior do que a gente chegou, não é só o brinquedo, não é só as canções infantis, é mais que isso. E tudo é a natureza. Ou, eu digo para mim, tudo é o corpo de Deus, que é vivificado por aquilo que a gente chama de alma, por um poder, uma graça. De onde vem a gente falar a palavra amor? Foi dado, nos foi dado. Não é educação, nem familiar, nem da escola, nem da universidade, que dá isso. O ser humano tem isso, a criação tem isso. Para mim, eu sei que é da criança,
Mas é da criança porque é da alma. Entendeu? A alma chegando mais em frente na história da evolução. É você, ser humano, né? Tá diante de uma criança. Esse ser que está de frente de você é um ser misterioso, é a vida no seu começo, né? Então, um grande respeito que a gente tem que ter diante dela, porque ela é um novo que chega, que você tem que ouvir, que você tem que permitir que possa ser revelado aquele ser que está ali se iniciando nesse planeta, né? Namaranjene oiko, mita marangatu, mita é criança, mita marangatu, namaranjene oiko, mita I marangatu ke marang, kunyarori, kunyapoti, avarori, avarori, toke marangatu. Toque marango tamara que estoy cocri tamara que estoy cocri esse tamara é para não acontecer nada para criança tamara que estoy cocri esse aí a criança dorme bem. Amigo besouro, patim já achei, farta madinha, onde vou acharei. Zum, é besouro, zum, zum, é besouro, zum, é besouro, zum, 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 é besouro. Amigo besouro, padim já achei, farta madinha, onde vou acharei. Zum, é besouro, zum, 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 é besouro, zum, é besouro, zum, 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 é besouro, zum, é besouro, zum, 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 é besouro, zum, é besouro, é besouro. As crianças que têm a sorte de ouvir uma canção de Niná, ouvem pela primeira vez a língua mãe, a língua da cultura onde ela nasceu, o lugar no mundo onde ela desceu. A importância que isso tem. Ela ouve aquelas palavras. Imagine, a primeira coisa que ela aprende, e as palavras carregam já um ritmo, que é o ritmo da música, daquela cultura. Eles trazem na música o cotidiano deles, né? E esse cotidiano, eu acho que é cheio de... Tem uma coisa ao mesmo tempo simples e, ao mesmo tempo que é simples, traduz também a relação deles com o mundo, a relação deles com a natureza, a relação deles com Deus, a relação deles com o belo. Trazendo alegria ao Bairro de São João. E o Brasil é um país musical, um país, né, da dança, da música, da alegria. Me lembro de uma coisa de Fernando Pessoa, um texto do Pessoa muito interessante, que ele fala que as nações são como indivíduos e que as nações têm uma alma. Então a gente se pergunta se a alma do Brasil não é uma alma infantil, comparado com a alma do resto do mundo. Se a alma da América
especialmente a alma do Brasil, não é uma alma infantil. E que, por isso, ela tem certas características que guardam, ainda hoje, as características de uma alma infantil, de uma alma espontânea no relacionamento, na imaginação, no desenvolvimento. Da maneira de ser menina, criança, que nos melhores brasileiros se aflora de uma maneira muito espontânea e natural, que mesmo sendo adulto, tinha uma maneira de ser imprevisível, inesperada, encantadora, que era resquício de criança que vinha à frente. Por que é que os meninos do Brasil não estão aprendendo, se exercitando nessas formas de cultura que o melhor da raça sentiu no seu coração, no seu corpo, nas células do seu corpo, numa inteligência que está na célula do seu corpo? A gente tem que... É por aí o caminho, a estrada é essa. O exercício seria por aí. E não buscando uma pretensa educação mental, que é um equívoco, porque a mente é para organizar o sensível, o movimento, o físico. E como ele está fora, não está se dando conta do que ele tem dentro de sensível, é o vazio. A escola pra gente devia ter um espaço maior, devia ter mais plantas, mais árvores, mais natureza, mais amor. Muito gostoso. Então o que é preciso, na escolaridade que ela tiver, não é dar-lhe aquelas técnicas que levavam a ser um bom soldado de profissão. O que é preciso é que ela adquira meios de expressão daquilo que é a sua própria criatividade. Digo, com exagero ou sem exagero, que toda a pessoa que nasce é poeta. Vem para fazer uma criação de alguma coisa que ainda não existe no mundo, em qualquer campo que seja, e se costuma pensar sobretudo no campo da poesia, pode-se aplicar ao campo de qualquer arte, ou de qualquer ciência, ou de qualquer outra espécie de atividade. É preciso que o poeta não seja preocupado nunca, não seja limitado nunca com as limitações, com as prisões que há quanto à inclusão de sua própria poesia. E, sobretudo, termos como ideal que aquele que nasceu poeta, disto, daquilo ou daquele outro, não se mostre como poeta no que deixou criado. Seja ele próprio o poema que vem da sua criatividade. Mas não sei escrever palavras boas. O que escreveram aí? Escreva amor, luz, amizade, vida, felicidade. Paz. 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 Isso é uma pedrinha. Deixa eu escrever paz. Pode escrever. O grande trabalho de educação hoje, eu acho que para o momento, inclusive, que a gente está vivendo, de construção de um mundo que a gente está vendo que é uma civilização que está precisando ser renovada, porque eu acho que ela entrou num processo, né, que está finalizando uma forma de ser, né? E as crianças estão vindo com uma força muito grande para dizer a gente o que tem que ser. Cada criança tem seu melhor tesouro. Cada um tem seus pensamentos. E não pode mudar os pensamentos dos outros. Isso. E também eu vou dizer que não sei disse tudo. Eu falei tudo. Disse palavra-chave. Mas também tem outro tipo de tesouro.
E tem 2 tipos de tesouro, ou 3, ou 4, ou 1000. Tem infinitos tipos de tesouro. E no final do tesouro brincar, você acaba ganhando outro tesouro. O tesouro amizade. Nossa! Você viu? O quê? Deve ter alguma coisa aí, né? Se você olha uma criança, você percebe que tem um poder, tem uma graça, tem algo que transcende, que você não dá conta. É a alma. É esse poder dentro. E aí a história é essa. O menino tem a alma em frente. E quando entra na escola, ou quando entra nas religiões, ou quando entra nas famílias da gente, vai botando coisas na frente dela. Vai botando coisas na frente. E ela fica para trás. Quem devia estar dizendo qual é a direção do que deve ser feito é a criança, não são os adultos, entende? Quer dizer, os pais deviam ser parecidos cada vez mais com as crianças e não as crianças com os pais, entende? Os pais, porque é ela que traz o futuro. Então, você, para continuar no futuro, tem que parecer com a criança e não o contrário. Né? Senão você está impondo o seu passado, a mentalidade dela, e fazendo com que ela seja uma coisa morta. O processo de educação é um processo de iniciação do humano. Então, essa escola que está aí é uma escola que tem que realmente terminar o formato dela, né? E ela, de fato, ser recriada à medida em que você tem diante de você a consciência de que o ser humano é um processo evolucionário, né? E que, à medida que cada criança nasce, de fato, há uma possibilidade nova chegando ao mundo, né? E que o espaço da educação dessa primeira infância, principalmente, é um espaço da alegria, gente. É deixar essa vida se manifestar, não tem outro caminho. Os reisados e o samba de roda, maracatu, caboclinho, cacuriá, as coisas todas da cultura adulta que tem as dimensões. Então, até os 12 anos, ou até quando eles quiserem, brincarem os brinquedos da cultura da criança. E, muito naturalmente, isso se continua pelas manifestações populares. A nossa educação, a nossa pedagogia, a nossa escola está afastada completamente de nossas matrizes. Elas são... Aí se fala naquela colonização. No entanto, hoje, as nossas crianças são colonizadas por sistemas anglo-saxões. Sistemas ingleses, sistemas americanos, sistemas franceses, em lugar de se desenvolver uma história brasileira que criasse uma pedagogia de acordo com o Brasil. O presépio é cheio disso, é a prova disso, da contribuição, inclusive, da criança à cultura brasileira, que eu acho que ainda não foi vista. Brincam uns com os outros, menino índio, menino branco, menino negro. Hoje é noite de Natal, ninguém dorme em colchão. É nascido de menino entre as praias e o chão. A história do presépio é a história simples do nascimento de uma criança. Deve ter vindo muito cedo com os portugueses para o Brasil, e isso permeia o Brasil inteiro, a quantidade de bailes pastoris, principalmente no Nordeste, né? Eles armam uma lapinha, uma figurinha do menino Jesus, e enfeitam. E aí um terno de pastorinhas e pastores vem louvar o menino lá na lapinha. Deus menino na lapa está, Deus menino na lapa está, garrafa de vinho, docinho de araçá, garrafa de vinho, docinho de araçá.
Você vai, eu também vou. Você vai, eu também vou. Você vai pra Lapinha, vai ver meu amor. Você vai pra Lapinha, vai ver meu amor. Você vai, eu vou também. Você vai, eu vou também. Você vai pra Lapinha, vai ver meu bem. Você vai pra Lapinha, vai ver meu bem. Aí vem uma menininha na frente e diz uma outra loa: passarinho cantou no mato, peixinho no mar respondeu. Tá completando 1 minuto que o menino Jesus nasceu. Deus menino na lapa está, Deus menino. Aí é uma roda, você viu que é claramente um samba de roda. E isso que me encanta especialmente nesse presépio, é de ver como os meninos praticaram a miscigenação mesmo. Quer dizer, ao longo dos séculos, os meninos, brincando de presépio, transformaram numa manifestação eurocatólica numa coisa brasileira. Tem momentos claramente de cultura negra, como alguns sambinhas de roda que entram, que eles já transformaram as cantigas num sambinha de roda, como tem momentos claramente indígenas, aparece um homem folhagem. E esse que eu encontrei lá na zona rural do município de Serrinha, em 1968, 69, foi muito bonito de ver isso, então, e de confirmar que é mesmo a presença daquela criança viva ali, é que é o motivo da festa mesmo, sabe? A alegria, o que mantém aquilo junto e vivo é a esperança na criança. O cacique fala que tem que juntar o espírito dela, aí pega do neném e coloca assim na mãe. Parece que ele tira da gente e vai colocando no neném, do neném para a mãe e da mãe para o neném. Eu acho, no meu sentimento, eu acho que o amor da mãe e o amor do neném passa para a mãe, para o pai, é para o neném também. E passa para o pai também. A gente tem que cantar para trazer o espírito do neném de lá do céu. E esse espírito, ela tem nome lá no céu. E esse que traz o espírito dela de lá do céu para a criança. O nome dela de lá do céu para ela. Porque diz que a criança, quando ela não tem nome, ela procura o nome dela. Ela acha que lá, eu acho que, pelo jeito que ele fala, lá ela tem o nome dela, alguém chamando ela por esse nome. O poder espiritual do povo está nas rezas, onde eles cantam, botam na boca as expressões culturais que ele herdou. Mas eu sinto, sei que o que está por trás é a verdadeira aspiração do ser humano, que não foi religião nenhuma que ensinou. Elas aprenderam de ter detectado essa verdade que está em cada ser humano.
escrevia já na Idade Média portuguesa, é a criança alçada ao poder, ao verdadeiro poder. Esse é o sonho do menino imperador do mundo. Ele disse, mas como é ele que vai governar em Brasília, sei lá onde é, e não? Pode ser até que seja um velho que esteja lá, mas o menino dele está vivo. Essa coroação do menino, eu acho que seria coroar o mundo dessa simplicidade, dessa espontaneidade, dessa alegria, dessa beleza que a gente vê nos meninos. E eu acho que o que a gente vê na criança que tem no divino é exatamente a pureza, né? A pureza, a coragem, né? Porque o menino, ele fala o que pensa, ele se expressa de uma maneira muito livre, muito espontânea. E eu percebo que as crianças que têm possibilidade de experimentar isso na vida, ele vai continuar um adulto também com a mesma coragem, com a mesma pureza, com a mesma verdade, com a mesma beleza. Pensando hoje, lembrando do professor Agostinho e do que teria sido, do que foi, o que é a crença dele no Espírito Santo, a mim me parece que ele identificava o Espírito Santo na criança. A fé, a confiança, o encantamento dele por menino, por criança. É uma festa prospectiva para o futuro. É a festa em que os portugueses declaram como vai ser o tal mundo do Espírito Santo. Aquilo que se tratava propriamente de saber é como é que seria a vida desses homens, como é que ela se organizaria quando reinasse o Espírito Santo no tempo. E então, a festa deles tinha 3 pontos essenciais que a marcavam nitidamente. Primeiro ponto, o problema. Quem é que havia de governar o mundo na altura do Espírito Santo? Naturalmente, a resposta teológica seria o próprio Espírito Santo. Sim, o próprio Espírito Santo. Mas quem é que na Terra poderia representar mais perfeitamente o Espírito Santo nessa ordenação do mundo? E então o que o povo português fazia era pegar no menino, uma criança, levá-lo à igreja e coroá-lo na igreja. Ou o padre da igreja coroava o menino imperador do mundo. Naquela altura, naquele dia em que a festa se fazia, a idade do Cristo já estava ultrapassada para o povo português. O que havia era a idade do Espírito Santo. E o menino vinha a ser o imperador do mundo. Naturalmente surge para nós uma pergunta. O que é que os portugueses, ou a Isabel de Aragão, viam no menino para ele ser o imperador do mundo na idade do Espírito Santo? Nós podíamos dizer a inocência do menino. Simplesmente hoje, com a psicologia da infância, a respeito de inocência dos meninos, essa ideia está um pouco desacreditada. Então talvez possamos, porque a ideia nos interessa para o passado, como nos interessa no presente, como nos interessa para o futuro, procurar outra razão pela qual nós possamos continuar com a ideia de que o governo do menino seria ótimo para o mundo.
Então, pode-se propor, acho que já o tenho proposto, a imaginação do menino. Uma das coisas que hoje nos pode surpreender é a capacidade de imaginar que tem o menino soluções para problemas que atrapalham os adultos, ou a possibilidade de fazer perguntas para as quais as pessoas, mesmo as mais preparadas, dificilmente encontram respostas adequadas. Então, a imaginação. E isso eu acho que é o novo que é velho, né? No sentido assim de que isso é que é ser divino, né? É você poder estar no mundo com a missão a qual você se propôs, eu acho, até chegar aqui. Eu acho que a gente... e a criança pode se recordar disso nesses 7 primeiros anos, está entendendo? É uma marca forte do culto do divino, tá certo? Que trazia essa marca da liberdade, tanto que ele vai e liberta os presos, né? E distribui pão, distribui comida pela população. Esse menino imperador do mundo, você está coroando, na verdade, a fantasia. A criança é a fantasia, é a possibilidade de criar, é a criação plena. A criança é o símbolo da criação, de tudo que está por acontecer. Está ali a potência está na criança. No mito joaquimista, haviam 3 idades. A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Então, a idade do Pai foi aquela idade onde era a ideologia do olho por olho, dente por dente, o Deus dos exércitos, não é? Que comandava a humanidade com espada de fogo, a ferro e fogo, não é? Que depois veio a idade do Filho, quando nasce Jesus e diz, não é a espada, é o amor. Mas o Joaquim de Flora diz que essa idade iria embora e viria a idade do Espírito Santo. Na hora que você invoca o Espírito Santo, que diz assim, veni creator Espírito, venha Espírito e crie. É a maior aventura, porque você não sabe o que é que ele vai criar. E a criança, na hora que você dá liberdade, você não sabe o que é que ela vai fazer. No meio-dia de um fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, mas era outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, a arrancar flores para deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Ele tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir-se de segunda pessoa da Trindade. Um dia, que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro, ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, esquece. Atira pedra aos burros, colhe as frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. A mim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas, ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo, com uma mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, nós brincamos às 5 pedrinhas no degrau da porta de casa. Grave, como convém a um Deus e a um poeta. Como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois, eu lhe conto histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois, ele adormece e eu levo no colo para dentro da minha casa. Deito na minha cama, despindo lentamente, como seguindo o ritual todo humano e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes, ele acorda de noite, brinca com os meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para os meus sonhos. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo, leva-me para dentro da tua casa, deita-me na tua cama, despe o meu ser cansado e humano. Conta-me histórias, caso eu acorde para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar.